Olá pessoal, meu nome é Cássia e vocês estão na Rua de Casa. Sejam muito bem-vindos. Semana passada nós falamos da emoção, do sentimento medo. Nós contextualizamos, o significado, a origem e tudo mais. E essa semana nós vamos falar sobre o medo nessa pandemia, como que nós estamos nos relacionando com tudo isso. O nosso principal medo é de que fiquemos doentes, certo? Esse é um pensamento, parece que óbvio, né? Nós temos um vírus aí se alastrando e a gente tem medo de ficar doente. A questão é que não é exatamente esse o nosso medo. Nada é tão simples, principalmente quando a gente está falando de emoções. Os medos são variados e tem muito menos a ver com o vírus em si e muito mais a ver com a ideia, por exemplo, de ir para o hospital e não ter leito, ou de acabar agonizando no hospital enquanto os cientistas, médicos e governos tentam descobrir o que fazer com a gente, ou de contaminar alguém que amamos e sabemos estar num grupo de risco, ou ainda de não poder trabalhar e ter que arcar com todas as consequências geradas a partir disso. Milhões de pessoas adoecendo, vidas sendo perdidas. Estamos há meses de quarentena e mergulhando de cabeça para baixo em uma crise econômica sem precedentes. E isso tudo não é Hollywood. Não é Hollywood lançando filme novo. É a nossa realidade atual. Somos o elenco dessa história. E o protagonista é um vírus que se espalhou rápido e continua. Apesar do vírus ser o objeto central desse contexto, não é exatamente dele que temos medo, mas sim da perspectiva negativa do que poderá acontecer com a gente agora que ele existe. É sempre o desconhecido que tememos mais. O vírus nós já conhecemos e já sabemos do que ele é capaz. O que não sabemos ainda é se nós seremos capazes ou não de aguentar as consequências que ele nos traz. Você já parou para se perguntar por que parte da população aceita a quarentena como uma boa estratégia de ação e outros a julgam como um erro sem precedentes, sem proporções? A resposta é bem simples. Para quem tem medo de perder a saúde, por exemplo, a quarentena representa segurança e sobrevivência. Já para quem tem medo de não ter o que comer, a quarentena representa fome e escassez. Como a gente tinha falado na semana passada, o medo ele tem uma relação muito particular, ele é um sentimento individual. Nós estamos experimentando uma situação coletiva, mas cada um dentro da sua história está experimentando o medo de uma forma particular. Um outro dado interessante, no Magazine Metrópolis desse mês de maio, na seção Comportamento, um psiquiatra conta que muitas pessoas, diante de situações que causam medo, passam pela chamada fase de negação. Isso poderia, pessoal, em parte explicar o comportamento de grupos que parecem não temer os riscos de não usar a máscara, por exemplo, como equipamento de autopreservação. Em um momento incerto como esse, temos campo fértil para tentar entender melhor aqueles que agem diferente de nós, ou ainda entender o porquê de nós mesmos, às vezes, agirmos em desacordo com o que parece ser o bom senso. É sempre perda de tempo julgar o outro. Por isso, entender como o ser humano funciona nos torna mais empáticos, nos aproxima do Deus compreensivo que a tudo vê e a tudo acolhe. Quando nós idealizamos que Deus nos aceita como nós somos, estamos ao mesmo tempo dizendo, afirmando que Deus nos aceita porque Ele nos conhece. Por isso, muito antes que nós, seres humanos, consigamos amar a humanidade, teremos que aprender a entendê-la. Eu costumo pensar que eu estou muitas coisas nessa minha vida, dadas muitas vivências que eu tenho tido a oportunidade de experimentar. Já por muitos anos eu estou admiradora de grandes pensadores, sempre gostei.
E venho em estado estudante de filosofia também, o que gosto muito, aliás. E nesse contexto, por vezes, eu arrisco alguns saltos em direção a uma criação de um pensar próprio. Como dito pelo grande filósofo Descartes, penso, logo existo. Eu e você, nós pensamos, logo nós existimos. Mas ainda mesmo não somos perfeitos. Deus é perfeição, o homem sabemos que não. Mas o que nos impede, eu me pergunto, se sabemos Deus? E eu mesma respondo, o medo nos impede. Medo que temos de olhar para nós mesmos, de encararmos os nossos defeitos e consertar aquilo que não está bom. E assim, nós mesmos nos tornarmos deuses. Acho que temos medo da responsabilidade que isso nos trará. Desejo paz e luz para você que nos assistiu. Me deixa um comentário sobre esse vídeo. Se foi bom para você, dá um like, compartilhe com quem você gosta. Vamos fazer um mundo melhor juntos. Namastê.